embora sem justa causa, você tem direito à indenização e etc. O repouso do trabalhador é um dos elementos que dão condições dignas de trabalho. Nós encontramos ele no artigo 7º da Constituição, no inciso 15, quando ele trata do repouso semanal remunerado, sendo esse repouso retirado geralmente aos domingos. No inciso 17, garante as férias anuais, sendo acrescentado 1/3 na média salarial. No inciso 18, que trata da licença gestante. No inciso 19, trata da licença paternidade. No inciso 24, que garante o direito à aposentadoria. A Constituição de 88 ampliou também a proteção dos trabalhadores. Vemos isso no artigo 7º, inciso 20, que protege a mulher no mercado de trabalho, dando a ela condições de competitividade, proibindo que ela tenha qualquer tipo de discriminação. No inciso 23, que garante aos trabalhadores que exerçam atividades penosas e possam originar alguma doença a eles, receber remuneração adicional. No inciso 28, que trata do seguro contra os acidentes de trabalho. No inciso 29, que afirma que cabe ação contra créditos que vieram das relações de trabalho. No inciso 31, que proíbe qualquer discriminação ou diferença de salário nos critérios de admissão do trabalhador deficiente. E o inciso 33, que proíbe o menor de 18 anos exercer qualquer atividade noturna que possa originar alguma doença a ele ou perigosa, bem como proíbe o menor de 16 anos exercer qualquer trabalho, exceto na função de aprendiz, que é permitida a partir dos 14 anos de idade. O inciso 34, ele assegura direitos iguais aos trabalhadores permanentes e avulsos, que são aqueles que prestam serviço para empresas marítimas. José Afonso da Silva começa falando sobre o salário mínimo, que deve satisfazer as necessidades dos trabalhadores e seus familiares. Ainda nesse aspecto, o inciso 25 assegura assistência gratuita aos filhos e dependentes dos trabalhadores, com até 6 anos de idade em creches e pré-escolas. O salário família ou Bolsa Família, ele está positivado no inciso 11, ainda no artigo 7º. E com a emenda constitucional número 20 de 2008, diz que esses trabalhadores só têm direito a esse benefício quando eles têm renda igual ou inferior a R$360. A norma sugere duas formas de participação: a participação dos lucros nos resultados e a participação de gestão. A participação dos lucros nos resultados funcionaria quando a lei determinasse a separação da parte dos lucros para a formação de reservas de participação para a empresa. A participação na gestão de empresa ela só é admitida excepcionalmente. E ela só vai ocorrer quando a coletividade trabalhadora dispuser de algum poder de codecisão ou pelo menos de controle, através de conselhos e comissões que a Constituição não proíbe, mas que a Constituição não previu, mas que ela também não proíbe. Porém, isso não deve substituir os sindicatos. E, falando dos direitos coletivos dos trabalhadores, a gente tem a liberdade de reunião, liberdade de associação e liberdade de associação profissional sindical. Falando um pouco sobre a liberdade de associação, a gente pode ver no artigo 5º, inciso 8, que fala sobre os direitos e garantias fundamentais do homem, que é plena o exercício de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Mas a gente pode ver com mais profundidade o direito de associação no artigo 8º, quando ele cita os dois tipos de associação, a profissional e a sindical. O profissional, ele tem fim de estudo, defesa e coordenação dos associados, e o sindical, ele defende os interesses coletivos individuais, como relações judiciais, etc. A liberdade sindical evolui como direito independente e livre com autonomia. Ela implica a liberdade de fundação, ou seja, para ser criado, o sindicato não precisa de autorização, não precisa de formalismo. Consagra assim o princípio da autonomia sindical. Há também a liberdade de adesão sindical, onde o trabalhador ele não é obrigado a aderir ao sindicato, ele só irá participar se ele quiser. A liberdade de atuação, proíbe qualquer tipo de intervenção do poder público no sindicato, e a liberdade de filiação, definido no artigo 8º, inciso 4º, que autoriza a contribuição para o custeio do sistema confederativo da representação sindical. A participação nas negociações de trabalho permite que o sindicato represente os interesses da sua categoria, e é obrigatório, que ajuda a resolver polêmicas trabalhistas. O artigo 8º
Constituição também cabe aos empregadores. Como a Gabi disse, no artigo 10 da Constituição, assegura a participação dos trabalhadores e empregadores dos colegiados dos órgãos públicos. A respeito do direito de representação da empresa, ele está previsto no artigo 11 da Constituição, que diz que nas empresas onde tem mais de 200 empregados, é assegurada uma eleição,